Meus prezados irmãos, estamos aqui nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para mais uma breve reflexão matinal. É o último assunto deste dia. Estamos falando sobre prosperidade, prosperidade divina, prosperidade financeira. Não deixamos de falar isso no sábado, mas hoje queremos falar uma palavra dentro deste assunto de prosperidade sobre o tema: o que a Bíblia nos ensina sobre ser próspero em generosidade. É o que nós queremos falar nesta manhã abençoada de reflexão matinal. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença para falar da tua palavra. Nos direciona através do teu Santo Espírito. Alcance a vida dos teus filhos com esta palavra nesta manhã. Fica conosco, que o espírito de generosidade possa tomar conta deste ambiente nosso nesta manhã. É o que nós te pedimos. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Antes aqui de ler a palavra de Deus, eu quero aqui parabenizar meu irmão, meu amigo presbítero Alessandro, esposo da irmã Simone, que está colhendo mais um lírio no jardim de sua existência. Dando os parabéns a Alessandro, nós queremos parabenizar todas as pessoas, todos os irmãos, todos os amigos que fizeram aniversário nesse mês de dezembro. Em nome da minha família, Alessandro, em nome do nosso santo ministério, receba nossos votos de felicidade. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Para falar neste assunto, nesta manhã abençoada, eu quero deixar uma palavra bíblica. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. Preste atenção, queremos falar um pouco sobre generosidade. Olha o que diz a Bíblia. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Finalmente, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, o verso 13 ao 21. Queridos, como você tem feito todas as manhãs, ou naquele momento em que você para orar comigo, para ouvir um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, me dê aí a sua rápida atenção neste domingo abençoado, que em breve palavras nós iremos mostrar para você com concordâncias e referências bíblicas o que ela vem dizer para nós sobre ser próspero em generosidade. Escute isso aqui. Há uma interessante história ligada
ou ligada à vida de um presidente dos Estados Unidos, ou ex-presidentes, no começo do século XX, escuta aí, conhecido como um homem de poucas palavras. Diz que uma vez, ele foi ao culto. Esse presidente era cristão, sem a companhia da sua esposa, que por algum motivo ficou na Casa Branca. Ao voltar, o presidente foi indagado pela sua esposa quanto ao tema do assunto da ministração, da pregação da palavra naquele culto. A resposta dele para a esposa foi lacônica. Ele disse: falou-se sobre pecado. A esposa quis saber, olha isso, que o pregador teria dito sobre o tema. E o marido, econômico nas palavras, como sempre respondeu, ele é contra o pecado. Olha bem, se perguntarmos o que a Bíblia tem a dizer sobre generosidade, amado, a resposta lacônica é simples, só poderá ser: ele é plenamente a favor. Se alguém conhece ainda de que forma superficial a história do bom samaritano e sabe que é uma história bíblica, já poderá concluir que o padrão bíblico é ajudar aos outros, e isto com generosidade. Ao abordar, preste atenção nesse início, nessa introdução, para você entender todo o contexto, toda a palavra que nós queremos informar. Ao final você será edificado, próspero em generosidade. Vai querer passar de ser bom, generoso. Olhe bem, ao abordar o tema da generosidade, um enfoque simples e seguro é fazer um levantamento do termo na Bíblia com a ajuda de uma concordância bíblica. No entanto, os resultados podem variar dependendo da tradução da Bíblia que se consulta, que se estuda. No caso específico de generosidade, estou falando da Bíblia, a Nova Almeida atualizada registra 13 ocorrências. Na nova versão internacional fica em 12. Na nova tradução da linguagem atual de hoje, o número baixa para 7. Quanto à palavra generoso, na Nova Almeida e na nova tradução da linguagem de hoje, usam o termo 7 vezes, ao passo que a nova versão internacional traz esse termo 5 vezes. Mas é claro, queridos e amados irmãos, existe uma conhecida falácia da concordância. Consiste em pensar que um assunto só aparece na Bíblia nas passagens em que o termo específico é usado. Para evitar a falácia, os comentários, é necessário considerar passagens bíblicas que tratam do assunto, mesmo sem o emprego do termo generosidade. Nos pontos listados a seguir, me dê aí a sua atenção para me entender, que não esgotam o assunto, eu, pastor Elias, farei 2 coisas nesta nossa reflexão matinal. Citarei textos que traz o termo específico e incluirei passagens importantíssimas em que generosidade e generoso não aparecem diretamente. As citações são tiradas da Nova Almeida atualizada, que é uma Bíblia super completa. Ponto 1. Agora eu começo aqui a falar um pouco mais para que você entenda mais sobre esse negócio de generosidade. Tá bom? Deus é generoso. Presta atenção. Deus é generoso. Foi generoso ao criar. O salmista exclama: que verdade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria.
a terra está cheia das tuas riquezas. Salmo 104, 24. Deus demonstra a sua generosidade e bondade ao criar a terra. O salmista citou, reconheceu isso. Louvado seja Deus. 2. Deus é generoso no cuidado pela criação, amados. O salmista afirma que os olhos de todos os seres vivos esperam em Deus e que Ele, a seu tempo, lhes dá o alimento. Salmo 145, verso 15. Nesta mesma linha, o próprio Jesus Cristo, escute bem, dirige nosso olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, diz Jesus, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 26. Olha a generosidade de Deus, Pai. Olha a generosidade do Senhor Jesus, Filho. 3. Deus é aquele, queridos, que a todos dá com generosidade sem reprovações. Tiago 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por isto, se alguém, olha bem, necessita de sabedoria, deve pedi-la ao Mestre, deve pedi-la a Deus, deve pedi-la ao nosso Senhor. Este é um dos poucos textos bíblicos em que o termo generosidade é conectado com a ação do Senhor, com a ação de Deus. O tema da generosidade divina aparece também na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 20, verso 15. Ali o dono da vinha, que representa Deus em Cristo, pergunta: será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Glória a Deus. Jesus Cristo, queridos, sendo rico, olhe bem, se fez pobre por amor de nós, ou por amor de vocês, por amor da humanidade, para que por meio da pobreza, ele, olha bem, pobreza dele, vocês, nós, a humanidade, se tornassem ricos. Segundo aos Coríntios 8, 9 diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus era rico, se tornou pobre, para que nós, através da generosidade de Jesus Cristo, pudéssemos ser ricos e tivéssemos direito à vida eterna. Quando se trata de uma pessoa generosa, preste bem atenção, logo se pensa na viúva pobre de Lucas 21, do verso 2 ao 4, narra a história para nós, que ofertou os últimos recursos financeiros que ela tinha para agradar, como generosa para Deus. Mas antes dela, em Lucas 19, olha que lindo isso aqui profundo, aparece um rico chamado Zaqueu, o publicano, na presença de Jesus, resolveu dar metade dos bens aos pobres, além de restituir 4 vezes mais o que eventualmente teria furtado, teria roubado. A restituição estava prevista na lei, em Êxodo 22, 1, você vai ver, mas abrir mão da metade dos bens foi um ato de pura generosidade. Na visão do evangelista Zaqueu, glória a Deus, é um bom modelo do homem rico que se torna discípulo de Jesus. Nesta mesma linha, mas sem estipular porcentagem, se torna o texto de 1 a Timóteo 6, 17 e 19. Estimula os ricos desse mundo a serem ricos em boas obras, generosos,
em dar e prontos a repartir. Olha o que diz 1 Timóteo 6, verso 17 ao 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles acumularão tesouro para si mesmo e um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 ao 19. Em geral, escute, generosidade é inversamente proporcional a uma disponibilidade de recursos. Dito de forma direta, os pobres tendem a ser mais generosos do que o rico. Um bom exemplo disso são as igrejas da Macedônia. Citam em 2 Coríntios 8, manifestando abundância de alegria. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 8, 2. A profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Que coisa maravilhosa. Paulo usou este exemplo para mover os mais afortunados cristãos da igreja de Corinto a se mexer e concluir a coleta que haviam iniciado em ano antes. O apóstolo deixa claro que, além da conclusão do projeto, esperava uma contribuição que fosse expressão de generosidade e não de avareza. Isso está em 2 Coríntios 9, 5. Aos cristãos de Roma, o mesmo apóstolo Paulo lembra o dom de contribuir e acrescentar. O que contribui, contribui com generosidade. Você há de convir que estamos falando de algo profundo sobre sermos, na prosperidade da nossa vida, generosos para com o nosso próximo, generosos para com as pessoas que precisam da generosidade. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Isso está descrito em Provérbios, capítulo 21, verso 26. O oposto da generosidade é a cobiça. A parábola do rico tolo, Lucas 12, 13 e 21, que nós lemos aqui para servir como base da nossa palavra, é uma advertência a quem ajunta tesouros para si próprio. É orgulhoso, mas não é rico para com o Senhor. O livro de Provérbios, queridos, tem muito a dizer sobre o mesmo tema. Por trás de cada provérbio existe uma experiência de vida. Olha bem, uns dão com generosidade e têm cada vez mais, granjeiam mais, prosperam mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na miséria, acabam na pobreza. Nem sempre poderá ser assim, mas há muitas histórias que confirmam a veracidade do provérbio. Escute bem, é uma história um pouco alongada, mas para concluirmos com satisfação para você e que você prospere também em conhecimento e no final também aprenda a ser generoso, eu quero ainda citar alguns pareceres bíblicos. Já estamos concluindo. Generosidade, amados e queridos irmãos, não é barganha, não é moeda de troca com Deus. Malaquias 3:10. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. E 2 Coríntios 9:6 diz, o que semeia com fartura também colherá com fartura. Não são propostas divinas, meus amados, de um toma lá da cá, mas incentivos a ofertantes e a doadores temerosos. Deus está dizendo, seja generoso,
Seja generoso. Não vai faltar para você, porque diz a palavra: eu não deixarei que falte nada. É bíblico. O Senhor, o nosso Deus, é o nosso pastor, o nosso líder, o galardoador, e nada nos faltará. Talvez seja arriscado dizê-lo, mas além de ser generoso com os outros, cabe também ser generoso consigo próprio, consigo mesmo. O texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 7 a 8, em especial, o trecho marcado em itálico, sugere esta conclusão e diz assim: escute, então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos se fartam de riqueza. Ele não pergunta para quem eu estou trabalhando, se não aproveita as coisas boas da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Finalmente, sempre é bom, queridos e amados amigos, irmãos e ouvintes, é bom arrematar com uma palavra de Jesus, ainda mais se é uma palavra que nem sempre é lembrada em nosso meio, por não estar nos evangelhos. Em Atos 20, verso 35, num contexto em que fala de sua ética do trabalho e do socorro aos necessitados. Paulo lembra as palavras de Jesus. Escute e finalizo aqui. Bem-aventurado é dar do que receber. Eu repito, Paulo disse, bem-aventurado são as pessoas que dão do que receber. Seja generoso, guarde esta palavra no seu coração. É melhor dar do que receber. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão perdendo emprego, perdendo coisas. Os empresários estão passando por algum tipo de escassez na sua economia. O país, o mundo está em crise econômica, apesar da crise na saúde. Mas os que confiam no Senhor, é bíblico, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Seja próspero em generosidade, pratique doações, pratique contribuições, acima de tudo, pratique a fidelidade, devolva para o Senhor o que é dele, porque dízimo e oferta são santos na presença do Senhor. Seja generoso para com você, seja generoso para com seu irmão, seja generoso para com o ministério onde você congrega, assim você será próspero, bem-sucedido, próspero em generosidade. Deus estará te abençoando e te edificando. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra nesta manhã. Muito obrigado pelos temas das nossas reflexões desta semana. Jesus, cura a enfermidade daquelas pessoas que estão no leito de hospital. Deus, eu oro pela vida do Alessandro, que está fazendo aniversário. Aumente os seus anos de vida sobre a terra ao lado da tua família. Abençoa sua esposa, a tua filha, os demais irmãos que fizeram aniversário. Dá vitória, cura, liberta pelo poder do teu sangue. Continua conosco, nos ajudando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma outra oportunidade, se assim Ele nos permitir. Amém.